Olá, amigos. A paz do Senhor. Torre de Siloé. Essa torre, ela ficava ao lado do tanque de Siloé. Para relembrar, o tanque de Siloé é onde aquele cego de nascença foi se lavar depois que Jesus fez um barro com saliva e terra e mandou que ele fosse até aquele tanque e lavasse os olhos. Ele voltou a enxergar. A torre ficava do lado. Alguns historiadores acham que quando eles foram fazer um aqueduto, fizeram com que essa torre enfraquecesse as estruturas. Alguns galileus foram questionar Jesus, talvez até para prová-lo, e falaram de uns galileus que foram mortos por Pilatos no templo. Queriam ver como que Jesus se posicionava diante disso. E Jesus, surpreendentemente, ele disse o seguinte: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O ser humano, ele tem uma tendência de, quando há uma catástrofe, pode ser com um avião, quando há um incidente ou o prédio cai sobre as pessoas, algumas pessoas pensam que aquilo ali é um castigo, não estavam seguindo a lei de Deus, não eram religiosas, e que aquilo aconteceu foi para mostrar que nós não devemos viver dessa maneira. O propósito do Senhor, só Ele sabe. E num avião que cai, em qualquer evento, tem religiosos, não religiosos, tem pessoas fiéis a Deus, pessoas infiéis. Só o Senhor conhece realmente o propósito para cada pessoa e para cada vida. Isso não quer dizer que sejam mais pecadoras. E eles esperavam que Jesus condenasse aqueles homens que foram mortos no templo. Quando a espada, eles caíram e o sangue dessas vítimas se misturou com o sangue dos animais, porque eles estavam oferecendo um sacrifício a Deus. Mas Jesus os desconcertou e fez um alerta. Se as pessoas de Jerusalém, se todos os judeus, se eles não se arrependerem de coração, não serão salvos, eles conhecerão a morte definitiva. Destruídos não apenas fisicamente, eles se sentiam superiores aos outros. Por isso que eles esperavam um julgamento malicioso de Jesus. E Jesus vai mais além. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele estava alertando para que eles mudassem de vida, para que eles fossem transformados pelo Espírito de Deus em outras pessoas, não aquelas pessoas maliciosas que pensavam mal dos outros e que esperavam do próprio Jesus algum comentário que não agradasse. Mas Jesus, pela sua sabedoria, pela sua divindade, ele respondeu de uma maneira que ainda chamou a atenção deles, para que houvesse realmente uma dedicação sincera a Deus, não daquela maneira cheia de formalismos que realmente não transformam ninguém, que são apenas rituais, não alcançam o coração do Senhor. Muitos se acham convertidos, acham que porque frequentam os templos, eles são fiéis nos dízimos, nas ofertas, andam de acordo com a doutrina daquela igreja, que eles estão salvos. Há pessoas dentro das igrejas que não são salvas, como há pessoas que estão fora das igrejas, mas que têm um convívio, uma intimidade com o Senhor e são obedientes, e elas são alcançadas pela graça de Deus. Então depende do nosso coração e muito mais da graça e da misericórdia do Senhor, porque o vento do Espírito sopra onde quer, sobre quem quer, o Senhor, e da maneira que Ele quer.
E Jesus emenda com a história de uma videira. Ele disse que um homem, ele tinha uma videira há 3 anos e que todo ano ele ia e não encontrava nenhum fruto naquele pé. E ele pediu ao vinhateiro que cuidava daquele pé que cortasse, porque não dava frutos. O homem sábio e experiente recomendou que fosse cavado em volta daquela árvore e que fosse colocado no esterco, adubos, e que aguardasse mais um ano, que ela poderia vir a dar frutos. E Jesus estava ali, cuidando também dos judeus, cavando em volta, dando oportunidade para que eles entendessem, se convertessem realmente. E conosco não é diferente. O Senhor tem sido longânimo, misericordioso, tem dado um tempo suficiente para que nós possamos voltar para o Senhor de maneira correta, lendo sua palavra, convivendo em intimidade com o Senhor, para que nós sejamos transformados. Por isso que nós estamos de pé, nós ainda não fomos destruídos, que nós possamos, através do Espírito Santo, pensarmos sobre essa palavra, que o Senhor tem trabalhado conosco, temos às vezes passado por sofrimentos, por lutas e dificuldades, para que nós possamos ser aprimorados, melhorados em nossa condição de cristãos, porque muitas vezes nós somos cristãos de nome, mas não temos Jesus como nosso modelo. Então nós temos que atentar para isso. Nós precisamos, como aquela videira, dar frutos, mas frutos que permaneçam. Quando a videira ela não está ligada naquela fonte das águas cristalinas e verdadeiras que é Jesus, ela não vai dar frutos. Vão ser frutos que não vão adiante. Eles podem até começar bem, mas eles não têm vida. E quantos caem do pé? Porque elas não estão prontas. Temos que dar frutos. Esses frutos são os frutos do Espírito. O amor, que é o mais importante de todos, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Se a pessoa vive seguindo o caminho correto, sempre estando em contato com Deus em intimidade, através da leitura da palavra, recebendo a seiva que vem do Senhor, ela não precisa de lei para lembrar, porque naturalmente ela vai viver praticando o bem, uma pessoa fidedigna aos princípios de Deus. Ela vai ser uma pessoa amorosa. Logicamente, ela vai pecar, porque somos humanos. E, em essência, nós somos pecadores. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele não nos violenta, porque nós podemos também escolher não servir a Deus. No caminho do Senhor, nós teremos prazer em servi-lo, em servir nossos irmãos, em sermos pessoas melhores. Então, esse assunto que o Senhor tratou aqui da figueira foi muito a propósito. Esses 18 que morreram na torre, muitos deles deveriam produzir frutos permanentes, frutos definitivos, outros não. Mas quem conhece o coração, quem sabe a essência de cada um, é o Senhor. Então, que nós não possamos julgar. Foi castigo. Esse pessoal que foi morto ali, nesse acidente, devia estar contrariando a vontade de Deus. Não é sempre que é assim. Realmente tem pessoas que vivem de uma maneira que atrai coisas ruins, porque ela vive em ambientes que não são recomendados, ela faz coisas que podem ter a morte física como resultado. Se tratando do Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós voltemos para Ele e possamos produzir esses frutos, não só para nós, mas também para beneficiar aqueles que estão à nossa volta e para dar testemunho de um cristão que tem Jesus como seu modelo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde para a vida eterna. Amém e amém. Glória a ti, Senhor.